Fridilson, que só fala em pecado. O famoso e polêmico e vaidoso religioso da Igreja Católica. Há muito tempo que eu queria comentar sobre ele, já há um bom tempo, e me esqueço. Tantos assuntos, tantos acontecimentos que vai passando e eu me esqueço. Mas eu sempre quis postar ele desde 2020, que eu tenho um interesse de comentar sobre a hipocrisia dele. E por que eu chamo de hipocrisia? Porque das pregações dele, 90% do que ele fala, a palavra mais usada é pecado, pecado, inferno, pecado, inferno. Ele não passa uma mensagem, ele reza o rosário, o terço, levanta 3 horas da manhã, minha mãe quando estava doente, pouco antes dela morrer, ela levantava 3 horas da manhã para esses terços que ele rezava em live. Pouco tempo ela acabou falecendo, mas muita gente ele faz acordar de madrugada, que é um horário muito complicado, até para quem está doente ou para pessoas idosas, para rezar e incitar sempre, além de tudo, disfarçadamente, ideias de extrema direita. Não é da agora não. Desde a campanha de 2018 que eu via pregações dele apoiando ideologias de extrema direita. E por isso essa matéria aí, bolsonarismo explora a fama de Frei Gilson, usando a força dos católicos, porque ele soma 1 milhão de usuários online nesses textos dele. Então tudo que ele fala, ele está virando uma popstar, uma estrela, muito mais do que o Fábio de Mello, do que o Marcelo Rossi. Ele é uma estrela, e você vê o jeito de falar, a boca com o bico, ele se acha acima do bem e do mal, que é a mãe de todos os pecados, é a vaidade, e ele não nota isso. Ele fala tanto em pecado, mas a vaidade religiosa é a mãe de muitos pecados, se não for de todos. A vaidade espiritual, né? Essa história de pecado inventada pelos rabinos, lá com a história de Adão e Eva, do pecado original, e que a Igreja Católica amplificou para amedrontar os fiéis, as pregações dele é só essa. É combatendo as hostes do inferno, é combatendo o diabo, é combatendo o pecado, tudo é pecado. Quem não é casado vai para o inferno, quem não vai para a igreja vai para o inferno, quem não toma a hóstia vai para o inferno, e assim o tempo todo repisando essas mesmas baboseiras que ele usa. E vai... Esse sucesso dele não é somente do lado religioso, é pelas ideias dele, de extrema direita, radical, o lado podre da igreja que sempre existiu. E agora que ele entrou na polêmica, eu relembrei de comentar sobre as ideias de extrema direita dele. Aí diz, estão cancelando ele porque ele é bolsonarista. É justamente por isso, porque aquele comentário dele sobre uma mulher preta é o que ele e a extrema direita pensam. Que você falar contra o racismo é mimimi, que você falar das minorias é mimimi, que você falar dos ricos é mimimi. Essa é a ideologia de extrema direita. E ele não nota que a vaidade religiosa é pecado. Eu nunca vi. Se você tiver, coloca aí nos comentários algum vídeo dele criticando o massacre em Gaza, de Israel, que nem católico é. Que no Brasil os cristãos confundem judaísmo com catolicismo. Eu nunca vi ele criticar a depredação dos bolsonaristas do Congresso, tentando derrubar a democracia, porque a Bíblia é clara e fala para rezar pelas autoridades e respeitar as autoridades. Nunca vi ele criticar. Nunca vi ele criticar a condução do Bolsonaro na pandemia. Nunca vi. Eu já vi o contrário. Ele falar de vacina, dessas coisas, e criticar algumas pautas da importância da esquerda. E ele se acha o querubim que está acima do bem e do mal, que está combatendo o mal, que reza o terço. E ele não sabe que o terço é para Maria Santíssima, uma das pessoas mais puras do universo católico, que era o quê? Humilde. E só para relembrar, ela teve que fugir para o Egito porque queriam matá-los. Ela, José e Jesus, por uma ditadura. A ditadura de Herodes, a ditadura de Roma, os militares de Roma e os militares de Herodes que andavam atrás de Maria, José e Jesus para matar. E Jesus passou a vida toda assim, sendo procurado para matar aquela criança que tinha escapado do cerco dos 2 anos lá que Herodes mandou matar um monte de criancinha. Ou seja, não tem como
um religioso que fala tanto em pecado apoiar ideias de extrema-direita, de quem defende a ditadura, de quem defende a opressão. Eu nunca vi uma fala dele criticando o Ustra, criticando a ditadura no Brasil, criticando o militarismo, o elitismo, a concentração de renda. Ele só fala em pecado, de quem não casa, de quem não se confessa, de quem não toma hóstia, de quem não toma igreja, de quem não vai para a igreja. Enfim, ele só fala em pecado, 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 pecado. Ao invés dele levar uma mensagem de conforto, de carinho, muitas pessoas ficam muito mais depressivas. Minha mãe, quando estava perto de morrer, vendo essas lives, ficou muito mais depressiva, com medo, porque tudo era para ir para o inferno, tudo é pecado mortal, tudo é pecado original. Todas as pregações dela são essas. E agora ele é um popstar, toca violão, faz shows, é uma estrela da Igreja Católica, o que o Papa Bento XVI não gostava dessa parte carismática, e tem muita gente dentro da igreja que não gosta dessa parte carismática dos superstar, dos popstar, que usa o nome de Deus para ficar famoso, que é o que ele está fazendo. Ele vai dizer, mas eu estou pregando o evangelho. Não, está disseminando ideologias, está levando medo às pessoas e está levando desconforto às pessoas. As pessoas, muitas, perdem o ânimo de viver porque tudo é pecado. É para elas se trancarem com o texto na mão e orar dia e noite, ou ir para a igreja na hora de lazer, ou viver o tempo todo com a Bíblia na mão. Ou seja, é como se a pessoa nasceu para viver dentro de uma redoma, dentro de uma cúpula católica, para servir a Igreja Católica, o poder de Roma, o poder do Vaticano e o poder dos sacerdotes vaticanos. Como se a Terra não tivesse milhões de anos, milhares de civilizações antes desse Adão criado pelos judeus. Esse Adão aí, ele é o patriarca dos hebreus. É por isso que a gente vê, quando ele sai do Éden, mais Eva, já tem outras civilizações. Caim casa até com outras pessoas de outras cidades lá, porque ele é o primeiro da civilização iluminada hebreia. Essa é a história do Adão da Bíblia. Não é o primeiro homem do mundo. Essa história de pecado de árvore, de comer a fruta maçã, de comer a fruta do árvore da vida ou da árvore da morte, isso é uma criação dos rabinos judeus que a Igreja Católica se apropriou para falar em pecado original, para falar em redenção, para levar a pessoa na coleira. E ele arrecada com lives aí, segundo as estimativas de especialistas, aí só na quaresma ele vai arrecadar quase 2 milhões de reais com monetização. E aí eu postei esses valores e vieram defender eles no comentário dizendo, mas ele fez voto de pobreza. Ele não pega esse dinheiro não, ele doa. Doar como vaidade não é vantagem. Além disso, ele está usando o nome de Deus para ficar famoso. Pobreza não é só de dinheiro, abrir mão de dinheiro não. Fama, sucesso, também é riqueza. Santo Agostinho e outros tantos santos não ficavam fazendo proselitismo, não ficavam fazendo espetáculos para ficar famoso, nem para pregar nada. Jesus mesmo não fez isso. Eu vi um pastor um dia dizendo que se Jesus estivesse hoje, ele pegava um carro ou ele fazia uma mídia social para divulgar as ideias dele. Não, ele não queria isso. Ele nem ia no templo, e quando foi no templo foi só para limpar o templo. Ele não gostava de se expor, ele falava para as massas diretamente, sem pirotecnia, sem orgulho, sem vaidade religiosa e pregando o amor, não fazendo medo. Vai para o inferno, tudo é pecado. Então, eu queria comentar um bom tempo sobre esse Frei, porque eu já vi as ideias dele de extrema-direita e depois da morte da minha mãe, que ficou muito mais depressiva vendo as lives dele, e para lembrar que Maria é humildade, ela fugiu da ditadura de Roma e de Herodes por várias vezes, e Jesus foi morto pela ditadura, foi torturado. Tem vários vídeos aí, foto dele beijando o crucifixo, Jesus ensanguentado. Ele deveria lembrar que apoiar a extrema-direita, apoiar a tortura, apoiar ditadores, apoiar a ideologia dos mais fortes contra os mais fracos, não é nada de mimimi da esquerda reclamar, não. É pecado, como ele fala em pecado 24 horas, deveria saber que apoiar o amor, a verdade, a justiça, a solidariedade, a distribuição de renda, é o que Cristo queria, é o que Cristo pregou. Por isso ele disse que um rico era mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar.